Olá, começa agora o especial Ciência e Tecnologia, um programa em parceria com a Rede Soberania e Segurança Alimentar da Unasul. Nossa convidada de hoje é a professora da Universidade Federal do Paraná, Islândia Bezerra. Professora, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Professora, dentro dessa discussão da soberania e segurança alimentar, a senhora desenvolve um trabalho da parceria do Brasil com Angola, pensando no programa de aquisição de alimentos. Eu gostaria que a senhora explicasse para a gente como tem sido essa parceria e como funciona o programa. Isso. Na verdade, esse é um projeto, o projeto que a gente submeteu é um grupo de outras universidades, não só professores e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Nós contamos com professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, no Brasil, a gente tem uma equipe grande e forte nesse tema. E em Angola nós contamos com duas outras universidades. A ideia de trazer o programa de aquisição de alimentos para o projeto é muito mais do que pesquisa. A gente tem uma proposta de trabalhar também ações extensionistas, tanto em Angola como no Brasil. E o projeto está apenas começando, na verdade, A gente está previsto a realização de um seminário, nós temos missões para ir até Angola e eles virem até aqui para conhecer a nossa experiência do programa de aquisição de alimentos. Em Angola, eles já têm uma experiência de aquisição de produtos de agricultura familiar, mas é algo ainda muito pequeno, Então, digamos que em termos de experiência, entre erros e acertos, digamos que o programa de aquisição de alimentos tem um pouco mais de história. Então é nessa tentativa de troca que a gente vai trabalhar esse projeto com Angola. A senhora contou algumas das diferenças da questão de Angola, de repente, já utilizar mais de alimentos dessa agricultura familiar, o que no Brasil ainda é algo incipiente, mas que outros paralelos de diferenças e semelhanças a gente pode estabelecer entre essas duas realidades, entre essas duas nações, o Brasil e Angola? Na verdade, é exatamente o contrário. Nós que temos um pouco mais de experiência na compra da agricultura familiar, e Angola está apenas começando com um programa semelhante, Então, assim, as diferenças elas são muito marcadas. Elas são marcadas no sentido do próprio investimento de uma estratégia de política pública, de comprar produtos de agricultura familiar para o abastecimento interno, para garantir essa alimentação dessa população, Então, em Angola, existe uma dificuldade real que é exatamente o não investimento na agricultura familiar. Então, o programa de aquisição de alimentos aqui, a gente já percebe que tem um avanço nesse sentido. O programa de aquisição de alimentos tem fortalecido esse segmento. Mas ainda é incipiente, de certa forma. Ainda é incipiente, claro, mas ainda considerando que nós temos 10, 12 anos já de história do programa de aquisição de alimentos. Então isso a gente vai está tentando traçar essas experiências, mapeando o que a gente poderia ter acertado, o que eles poderiam, enfim, trazer essas diferenças de uma forma pedagógica, cientificamente falando, tentando identificar os motivos, os atores, as pessoas que estão envolvidos nisso, gestores públicos, agricultores, agricultoras, organizações da sociedade civil, E isso no Brasil a gente tem já algo mais construído, mais elaborado, Então a gente vai tentar fazer esse intercâmbio de saberes para, quem sabe, no futuro eu possa vir aqui apresentar para você os resultados mais concretos, Na verdade, o projeto ele tem pretensão de durar 2 anos, E essa é a nossa primeira reunião enquanto grupo Unasul África, Que é por isso que você me convidou, Então, porque a gente está exatamente tentando articular essa rede de soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional de uma forma mais, digamos assim, mais estruturada, estabelecendo redes mais sólidas, Enfim, nesse sentido. Qual que é a importância de se pensar em parcerias como essa, além de outros países que a Unasul propõe? Fundamental, Como eu sou da área da nutrição e segurança alimentar e nutricional é para além do alimento como nutriente, O alimento ele tem valor simbólico, ele tem uma representação econômica, ele tem
uma importância cultural muito forte. Então, quando você começa a trabalhar com essa perspectiva complexa do alimento, então você percebe que pequenas redes vão se formando. E uma rede dessa magnitude, ela é interessante exatamente para suscitar esse debate numa dimensão maior, né? E não ficarmos só nas universidades com os nossos projetos de pesquisa e extensão, e extrapolar essas barreiras imaginárias. Pensando né? nessa dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão, como a senhora apontou, como tem sido o envolvimento dos professores, dos alunos, das universidades parceiras nesse projeto parceiro Brasil e Angola? Olha, tem sido frutífero, com certeza, né? Claro que todo mundo tem suas demandas. Cada professor que está envolvido, de outras universidades envolvidas nesse projeto, tem suas demandas nas suas instituições de origem, né? Mas, ao mesmo tempo, o que nos aproxima é o tema. É a causa, né? A causa muito mais social e política, né? E tem havido uma adesão incrível. Nós temos alunos das ciências sociais, da nutrição, da engenharia agronômica, né? Engenharia florestal. Nós temos uma infinidade de áreas, de saberes e de conhecimento. É uma atuação multidisciplinar, interdisciplinar. Sim, e isso é o mais gostoso, né? Porque aí a ação, o objeto, que é o programa de aquisição de alimentos, ele também extrapola a sua dimensão de um mero programa de aquisição. De governo. Exato. Né? Você aporta ele com outras qualidades. E nessa dimensão, como fica a questão da geração desse conhecimento para um futuro, para o presente e também para o futuro? Fica bom, não dá para especular, né? Mas a gente é muito otimista. A gente espera realmente que possibilite, né, que o projeto em si possibilite que nós cresçamos, né, enquanto cientistas, enquanto futuros profissionais, né, técnicos, nutricionistas, cientistas sociais, enfim, que possa ampliar a sua área do conhecimento, trazendo essa abordagem da alimentação como uma questão social, cultural e política, né? Então, a gente tem essa perspectiva de que esse alimento, ele ganhe, né? Que o alimento em si, ele tenha uma nova dimensão. Ele não é só um carreador de nutrientes, né? Você tem outras virtudes implícitas nisso. E o diálogo com o poder público, que é fundamental para que essa pesquisa nascida, brotada dentro da universidade, ganhe uma dimensão cada vez maior no sentido de política pública, como já ouvimos aqui de outros convidados do programa. Sim, essa também é fundamental, né? Uma das nossas dificuldades de chegar na gestão pública é exatamente como é um projeto maior, ele vai tentar, no nosso caso, né, desse projeto Brasil e Angola, ele vai tentar traçar, né, estabelecer parcerias com outras instituições, sejam elas, né, de nível estadual, federal ou mesmo municipal, e isso demanda uma articulação, né, muito, digamos assim, muito sábia teria que ser, né, deve ser, onde você respeite as dimensões. Isso aqui é da universidade, isso cabe à universidade, isso cabe ao gestor público, né? Então, mas a gente tenta romper essas barreiras. São atores tentar, em conjunto. Exato. O objetivo é único, né? O mesmo. Então, para fazer com que o programa de aquisição de alimentos ele possa vir, né, a assumir um status de política pública, a gente ainda tem algum caminho que trilhar. Né, mas essa importância ela está sendo construída, né? Então a universidade tem respaldado isso, mas a universidade sozinha não faz se não tiver a parceria do gestor. E o que esperar, professora, de um projeto como esse? Eu sou suspeita porque eu tenho medo. Na verdade, eu tenho medo dessa dimensão, né? A gente não tem a dimensão até conhecer as realidades, né? E eu estou muito otimista em relação ao projeto. Na verdade, foi um achado, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, ter pleiteado um edital que trouxesse o debate da segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar, né, a partir do edital 82. E eu acho que está sendo plantada uma sementinha, né? Certamente o projeto vai render bons frutos, os editais públicos vão perceber a importância de uma pesquisa com esse valor social,
né, com esse acréscimo do valor social. Novos editais vão surgir, assim eu espero, né? E bom, eu acho que não somente eu, todas as pessoas que estão trabalhando com esse tema esperam realmente que os financiamentos eles venham de uma forma mais igualitária, porque a gente sabe que isso é uma conquista, né? Então a gente está conquistando os nossos espaços. E que essa conquista, degrau por degrau, professora, seja frutífera aí para o nosso presente, para o nosso futuro. Eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo trabalho que a senhora desenvolve. Muito obrigada. Muito obrigada. O especial Ciência e Tecnologia termina aqui. Acompanhe a programação em nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.